A morte de Ulisses Guimarães. Presidentes da Câmara e do Senado suspendem os trabalhos do Congresso Nacional. E o presidente Itamar aguarda a confirmação oficial da morte de Ulisses para decretar luto com honras de chefe de Estado. Expectativa e tristeza na casa de Ulisses Guimarães, na zona sul de São Paulo. Estas e outras notícias você tem logo mais às 7h45 no Telejornal Brasil. Até lá. Boa noite. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Helicóptero desaparece no litoral paulista com o deputado Ulisses Guimarães, Dona Mora e o ex-senador Severo Gomes, sua mulher e 2 tripulantes. Até agora, 3 corpos foram encontrados por um barco. Oficialmente, só o corpo do piloto foi identificado. Câmara e Senado suspendem as sessões. Itamar aguarda a confirmação da morte de Ulisses Guimarães para decretar luto com honras de chefe de Estado. O desaparecimento de Ulisses Guimarães repercute em todo o país. Embora o corpo ainda não tenha sido encontrado, a morte do deputado Ulisses Guimarães em acidente de helicóptero é tida como certa. Ontem, ele voltava de Angra dos Reis em companhia de sua mulher, Dona Mora, e do ex-senador Severo Gomes e esposa, quando o helicóptero desapareceu. O acidente aconteceu entre Paraty e Ubatuba. Quando o helicóptero Esquilo da Magiros Táxi Aéreo decolou ontem rumo a São Paulo, a chuva ainda não tinha chegado a Angra dos Reis, mas já era forte em todo o litoral paulista. O helicóptero PT-HMK do Moinho São Jorge era igual a este. Ontem ele saiu às 3h20 da tarde de Angra dos Reis com destino a São Paulo. A rota seguia pelo mar até o litoral norte do estado, onde os pilotos preferem fazer o cruzamento da Serra do Mar. As operações de busca estão se concentrando nestas regiões, nos vales. São usados pelos pilotos, principalmente quando as condições do tempo e do clima não são muito boas, como verdadeiros corredores para cruzamento da Serra do Mar. Este aqui é o vale que sai de Ubatuba e vai em direção a São José dos Campos. Nesta região, que tem montanhas dos 2 lados, a vegetação é muito densa. Isso acaba prejudicando também as condições de visibilidade para que se busque um helicóptero nesta região. A operação de busca se concentrou nas proximidades da serra até a hora do almoço, quando uma lancha particular localizou um corpo. Próximo a Laranjeiras, perto de Paraty. Estamos nos dirigindo para lá, dentro de aproximadamente uns 15 minutos estaremos na região. Pouco antes das 2 horas da tarde, o helicóptero PT-HMK foi localizado aqui, neste ponto. 2 lanchas e 2 helicópteros e mais o nosso helicóptero, o helicóptero do SBT, estão no auxílio do resgate de um corpo que foi encontrado aqui, nesta altura, nas proximidades de Laranjeiras, perto de Paraty, na divisa do estado do Rio de Janeiro com o estado de São Paulo. Na Praia do Sono, o corpo baiano foi resgatado. As equipes de salvamento ainda tinham dúvidas até conseguirem a confirmação de quem era o corpo. Tantos destroços como os corpos foram encontrados espalhados. O que foi localizado primeiro? Foi o corpo do piloto Jorge. E depois os destroços e a seguir o corpo do ex-senador Severo Gomes. Os destroços do helicóptero foram aparecendo nas praias da região. A bolsa de Dona Henriqueta Gomes também foi encontrada, mas as equipes de salvamento já sabiam que o acidente não deixou sobreviventes. Ainda antes de escurecer, o 3º corpo foi encontrado, mas logo depois as buscas foram suspensas. O doutor Ulisses vai fazer muita falta ao Brasil. Ponderado, mas decidido, ele conseguia reunir equilíbrio, moderação e força. Ulisses era um forte. Ele é de uma cepa de políticos que está acabando. Culto, bem-humorado, cauteloso, ele sabia o que queria. Estava sempre muito à frente dos acontecimentos. Enquanto a maioria dos políticos ainda discutiu o impeachment, Ulisses já falava na campanha pelo parlamentarismo. Culto, bem-humorado, Dr. Ulisses tinha, como poucos, a generosidade do estadista. É claro que ele não era perfeito, é claro que teve falhas políticas, mas certamente teve mais virtudes, mais acertos do que falhas.
O doutor Ulisses, acima de tudo, era um patriota. Seu perfil de estadista fez com que ele granjeasse um respeito ímpar dentro e fora do país. O doutor Ulisses ainda tinha muito que dar e muito que fazer pelo Brasil. Morre uma figura singular, um exemplo. O doutor Ulisses vai fazer muita falta ao Brasil. O deputado Ulisses Guimarães, Dona Mora, o ex-senador Severo Gomes e Dona Henriqueta, sua mulher, foram passar o fim de semana prolongado em Angra dos Reis para aproveitar o feriado descansando. Ontem, o piloto do helicóptero em que eles viajavam resolveu voltar a São Paulo pelo mar por causa do mau tempo. Foi neste luxuoso condomínio Porto Galo, em Angra dos Reis, que Ulisses Guimarães, a mulher Dona Mora, o ex-ministro Severo Gomes e a esposa passaram o fim de semana. Eles chegaram sexta-feira passada de São Paulo para descansar na casa do amigo Luiz Eduardo Guinle. Aqui em Angra, o doutor Ulisses recebeu um telefonema do presidente Itamar Franco que queria sugestões para o ministério. Este recepcionista do Hotel Porto Galo acompanhou o doutor Ulisses até o heliporto. Eram 3h20 da tarde, tempo feio em Angra dos Reis. Dona Mora, mulher do doutor Ulisses, estava assustada com a viagem. O piloto falou que atrasou devido ao mau tempo lá em São Paulo, que pegou um pé d'água, uma chuva muito forte, mas que não haveria problema. Aí a esposa do senhor Ulisses comentou que era melhor não ter dito aquilo, né? Comentado que estava ruim o tempo. Estava ruim o tempo. Que ela ficou com medo. Ficou com medo. Aí ele comentou que não haveria problema, porque ele não iria arriscar o voo, né? 5 minutos depois, o helicóptero pousou aqui no aeroporto de Angra dos Reis. O piloto abasteceu o aparelho com 258 litros de querosene. O doutor Ulisses Guimarães chegou a conversar durante alguns minutos com o administrador do aeroporto. Por volta de 20 para as 4, o helicóptero decolou em direção a São Paulo. Ontem, o tempo estava mais nublado do que hoje. O Pico do Frade, lá em frente, estava totalmente encoberto. Não se via nem esses morros mais baixos. A visibilidade calculada ontem em torno do aeroporto de Angra dos Reis era de menos de 2 quilômetros. O piloto Jorge Pomerato decolou com o helicóptero exatamente nesta direção. O administrador do aeroporto de Angra dos Reis, Alceu Lopes, foi a última pessoa em terra a conversar com o doutor Ulisses Guimarães. Segundo Alceu, o doutor Ulisses estava tranquilo e confiante na rota do piloto, que havia decidido sobrevoar o mar por causa do mau tempo. E é o normal de todos os pilotos. A volta seria pelo mar. Você daqui nessa direção, você sai, o que a gente chamou através de Paraty, você passa e vai pelo mar, até você achar que você tem o que eles chamam um buraco, né? São José dos Campos, Santos, e aí você cruza a serra para ir para São Paulo. Depois dele, decolaram mais 2 helicópteros e um avião. Todos chegaram ao seu destino. Todos chegaram ao seu destino com um tempo realmente pior. O ex-ministro Renato Archer esteve com o deputado Ulisses Guimarães até poucos minutos antes de ele embarcar no helicóptero que o traria para São Paulo. Hoje, no Rio, ainda abalado com o acidente, ele falou de sua amizade de mais de 50 anos com o deputado. Desaparece hoje um brasileiro que vai fazer muita falta no nosso país. E nós esperamos que para onde ele for, ele continue trabalhando para terminar a sua obra. A falta de informações sobre o helicóptero desaparecido deixou tensos os parentes de Ulisses Guimarães. Na casa do deputado, na zona sul de São Paulo, a movimentação de amigos e políticos foi grande. Foi um dia de angústia e incertezas aqui na casa do doutor Ulisses. O melhor amigo dele, secretário particular, Oswaldo Manicardi, foi um dos primeiros a chegar aqui. Pouco depois, chegava a irmã do doutor Ulisses, Dona Maria José, chorando. Mas foi o presidente do PMDB, ex-governador Orestes Quércia, quem melhor resumiu os sentimentos de todos que entravam ou saíam da casa do deputado Ulisses Guimarães. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não deu. Quando Orestes Quércia deixava a casa, veio a confirmação. Tinha sido encontrado o corpo do piloto do helicóptero. Há já poucas esperanças diminuíram ainda mais